Pronto, na hora que estiver pronto, viu? Tô pronto. Só tá um pouco Tá escuro, pronto? mas Ah, aqui tá, para mim tá bom. Ó, pronto, então tá ótimo. eu vou iniciar aqui a entrevista com a reprodução de um áudio. Esse áudio aqui, ó. Certo. Vê se você se lembra desse áudio. Irmãos, boa noite. Um instante. Graças a paz. Estou passando rapidamente para justificar minha ausência. Caso esteja devendo alguma coisa aos irmãos, me perdoem. Lembro. Do seminário, também o trabalho, a família, a igreja, então realmente estou muito corrido para. Então me perdoem se eu estiver devendo alguma coisa aos irmãos, alguma informação. Pronto. Vamos lá. A primeira pergunta é a minha. A primeira pergunta é a Tá minha. bom. É a seguinte. Você é presbítero, né? Dirige uma igreja. É casado, tem uma família. Tem filhos. Apesar de ter concluído agora a faculdade, né? O bacharelado em teologia. Você também continua estudando, né? Você trabalha. E só faltou citar aqui, mencionar no áudio, que você também é músico, né? Mais especificamente violinista, é assim que chama? Isso. É, Violinista. violinista. Pronto, eu já contei aqui 6 funções. Se tem mais alguma. Ainda tem a Aí, boa noite, FATERJ. irmão Cassiano. Oh, boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Deus abençoe. Pronto, eu contei 6 funções. Agora eu te pergunto, a minha pergunta é a seguinte: com tantas funções, com tantas tarefas, com tantas responsabilidades, como você faz para administrar o seu tempo? Certo. Uma coisa que é importante frisar, Júnior, é que há aquelas coisas que são imperativas, que são responsabilidades que nós não podemos abrir mão delas, né? São, de fato, responsabilidades que nós assumimos e que muitas vezes até não tem outra pessoa que possa assumir essa responsabilidade no momento. Então, o ideal, nesses casos, é que você prepare alguém, orar primeiro, né? Orar a Deus, para que Deus envie alguém para lhe ajudar e você preparar essa pessoa para que ela possa te dar suporte nesse sentido. É o que eu tenho feito, por exemplo, aqui na congregação em Novo Horizonte. Recentemente, um rapaz vindo de outra igreja, nós não evangelizamos crentes, mas ele gostou da igreja e disse que quer fazer parte conosco, e é alguém que já teve uma vivência, né, em igreja. Inclusive eu conheço o pastor da antiga igreja dele, e o que vem à minha mente logo é alguém que já tem algum tempo no evangelho, não é necessariamente um neófito. Então é alguém em quem eu penso, devo, e o convidei a investir nele, né, ensiná-lo, né, aquilo que é necessário com respeito à liturgia, com respeito à palavra de Deus, com respeito à parte teológica, às especificidades da própria igreja presbiteriana, para que ele me dê suporte aqui na congregação local. Na congregação, é uma daquelas atividades, uma daquelas responsabilidades a que eu não posso passar o bastão a nenhum outro na igreja local hoje. Por quê? Porque a congregação ela fica afastada da igreja local, da igreja presbiteriana do Cabo. E ela fica bem próxima, né, à minha casa. Na verdade, né, o sonho de plantar uma igreja aqui, ela surgiu do coração na minha família, né, eu, minha esposa, e do nosso antigo pastor, reverendo Jefferson Andrade. No geral, a gente também tem que ter cuidado. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que abraçam tantas atividades na igreja que ela não tem tempo nem para aquilo que é mais simples na vida, às vezes até viver. Então, há de se pensar também se
é realmente necessário que eu esteja engajado em uma atividade. Será que não há mais ninguém que seja responsável, que tenha, que possa assumir essa atividade na igreja? Então, para você ter ideia, recentemente, na reunião anual que nós fazemos do Conselho da Igreja, achou-se por bem me colocar como secretário de música da igreja. E, no momento, eu aceitei, né, o pedido, né, o convite, contudo, sabendo que o meu tempo ainda ia ficar mais apertado. Mas eu aceitei com que condição? Com a condição em que nós acharíamos uma pessoa para assumir, e eu aceitaria somente por um período de tempo até que essa pessoa assumisse, né? E foi o que ocorreu, né? Encontramos uma outra pessoa que dispõe de mais tempo, dispõe de conhecimento, e ela assumiu a Secretaria de Música da igreja. Então, já foi uma responsabilidade que eu não mais assumi, passei para outra pessoa. Então, acho que a gente tem que ter consciência disso. Que é realmente, quais são as funções que eu realmente tenho que desempenhar. Por exemplo, eu me formei na Estácio, mas estou no seminário presbiteriano. Para ser ordenado na igreja presbiteriana, eu tenho que concluir o seminário. Então, é uma responsabilidade, é uma atividade que eu não posso abrir mão dela. Eu tenho que realmente seguir. Para você ter ideia, essa questão de ser presbítero e dirigente. Eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Cabo, que é a igreja mãe aqui da congregação, e sou dirigente da congregação presbiteriana em Novo Horizonte. Tá? Então, eu não posso abandonar a minha função como presbítero na Igreja do Cabo, eu posso, sim, não concorrer numa próxima eleição. Entendeu? Entendi. Mas a congregação, como dirigente da congregação, é uma questão até de bom senso. Né? Entender que eu sou a pessoa que está mais próxima à congregação e que é muito mais difícil para os irmãos virem do Cabo para cá, para conduzir os trabalhos, do que eu mesmo, com algumas atividades a mais, que moro aqui perto. Então, a gente tem que ter consciência. Aquilo que dá para a gente fazer, sem sacrificar aquilo que é muito sagrado, obviamente, e, tendo consciência disso, realmente chegar um momento de dizer, não dá para fazer isso, e procurar socorro, procurar auxílio. Mas enquanto dá para caminhar, a gente vai seguindo, organiza o tempo e desempenha as suas atividades, cada um na sua esfera, da melhor forma possível. Amém. Hoje é folga do trabalho? Não, hoje eu trabalho. Folguei ontem, aí trabalho hoje à noite. Aí pela manhã eu fui resolver alguns assuntos, aí agora à tarde estamos aqui. Obrigado, viu, pelo espaço aí na sua agenda. É coisa rápida aqui, a gente não vai se estender muito, não. Pronto. A próxima pergunta é do irmão, nosso colega Wendel. A pergunta é a seguinte: como foi o processo de chamado para o exercício do ministério? Quais são suas principais referências como teólogo? São duas perguntas em uma, né? Vamos por partes. Isso. A primeira é: como foi o processo de chamado para o exercício do ministério? Pronto. Com relação ao chamado, é muito interessante, Júnior, porque quando a gente pensa em chamado, a gente tem que ter como referencial duas coisas. Né? O referencial daquele chamado geral, que é o chamado ao Evangelho, e o chamado ministerial, ou seja, ser separado para uma função específica dentro do corpo de Cristo, né? Como ministro do Evangelho. Na igreja presbiteriana a gente ainda divide mais, né? Você tem os presbíteros regentes e o docente. O docente é o pastor, propriamente dito, e o regente é o presbítero, que a ideia de regência é porque ele juntamente com o pastor, ele conduz a igreja naquilo que é mais organizacional, né? Vamos dizer assim, mais burocrático. Então, o primeiro ponto, né, com relação ao chamado, é ao que
assim como o segundo, como o chamado específico para o ministério, é algo que primeiro é percebido dentro de nós, é algo que é implantado pelo próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz ao entendimento de que fomos chamados para tal função, assim como ele nos conduz ao entendimento de que devemos servir a Cristo. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo de Deus, e nos leva, ele nos chama, Paulo vai chamar isso de santa vocação, né? Fomos vocacionados, chamados para o Evangelho. Mas, de igual modo, quando se diz respeito ao chamado para o ministério, há alguns pilares que nós entendemos que eles são primordiais para você entender que de fato é um chamado. Primeiro ponto, não é o fato de que eu acho que sou chamado, né? Existe um testemunho interno do Espírito Santo que lhe vocacionou, e aí eu sinceramente, eu gosto muito de citar Hernandes Dias Lopes quando eu penso nesse sentido. Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, que a vocação não é descoberta quando você faz tudo na vida, nada deu certo, aí você diz, você é pastor. Ou seja, nada deu certo, então vamos lá. Mas é o contrário. Ele diz que a vocação muitas vezes é percebida quando você tem tudo a se dispor, está tudo dando certo, mas o seu coração só lhe direciona para aquilo. Então, a preocupação com a Igreja do Senhor, a preocupação com o povo de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso, ele realmente se afatigava no Evangelho, ele trabalhava, ele não só pregava, levava a mensagem do Evangelho, mas ele tinha a preocupação em como essas igrejas de fato estavam. Então, esse é aquilo que nós podemos chamar de um testemunho interno, né, da nossa vocação. Aquele que lhe vocacionou, ele coloca no seu coração o desejo por aquele, o anseio por, de fato, trabalhar e se entregar à obra de Deus. Você se preocupa com a igreja como se estivesse preocupando com seus filhos, né? Um segundo ponto é que a igreja ela tem que enxergar em você também as qualificações necessárias para, no caso aqui, o presbiterato, ou ser diácono, ou ser pastor, né? Então, esse ponto também é muito importante e é ensinado nas Escrituras. Paulo fala isso a Timóteo, Paulo fala isso a Tito, inclusive ele vai dizer quais são as qualificações, né, para aqueles que, de fato, foram chamados para ser os líderes da igreja. E ele conduz a igreja, ou seja, os exorta, os ensina a como identificar as marcas daquele que foi chamado para o santo ministério. Acho que uma das duas listas mais completas é aquela de Tito, né? Quando ele fala a Tito quais são as marcas daquela pessoa a quem a igreja deve eleger como seus representantes, né? Como seus presbíteros. Então, principalmente, eu entendo que são esses dois pontos, né? É o testemunho interno do Espírito Santo, que fala ao seu coração, e não é um achismo, eu acho, mas não só fala ao seu coração, mas ele confirma por meio do reconhecimento da comunidade da aliança. Então não é só você que sente, né, que é chamado para o ministério, mas a igreja reconhece esse chamado em você. Então são duas coisas que corroboram, né? O testemunho interno do Espírito Santo e ao reconhecimento da igreja. Para eu te falar exatamente assim, teólogos ou pastores que eu admiro, eu acho que eu ia fazer uma lista enorme. Uhum. Eu sei que nessa lista aí não estarão de fora o Hernandes Dias Lopes, que você acabou de mencionar. Acabei de citar, isso. E o Augusto Nicodemos. Eu vou começar dos mais famosos, né? E aí eu vou colocar em ordem, mas a ordem, como dizem em matemática, a ordem do fator não altera o resultado. Mas eu acho que hoje, na mídia, só para citar dois, eu citaria o próprio Hernandes Dias Lopes, o reverendo Augusto Nicodemos, mas há também homens que estão muito mais próximos de mim, né, da minha comunidade, a quem eu tenho a honra de conhecer e a quem eu admiro. Então, eu vou começar pela minha própria igreja, né? Então,
Eu falaria do reverendo Jefferson de Andrade, que foi nosso antigo pastor. Ele está hoje no Espírito Santo. Certamente ele vai assistir esse vídeo. O reverendo José Wilson. O reverendo Jefferson apareceu. Ao reverendo José Wilson, o meu paizão, também uma referência para mim. Reverendo Altair e o reverendo Misael, que é o nosso atual pastor. Mas há um pastor que eu gostaria de citar aqui, em particular, que atualmente, o reverendo Jefferson respondendo aqui, ele, numa aula, né, Deus utilizou para tocar de fato meu coração com respeito a essa questão do chamado, Júnior, que é o reverendo Irineu. Rapaz, numa aula que ele nos deu na semana passada, ele contou, veio a dúvida ao nosso coração, né, de como ele tinha chegado onde chegou, ao ministério, tudo sobre a vida dele. Ele fez um resumo aí de 15 minutos da vida dele toda. Quando ele concluiu, um dos alunos achou por bem, em nome da turma, agradecê-lo pelo testemunho dele. E quem não chorou externamente, que não derramou lágrimas, mas certamente no coração estava derramado em lágrimas, né? Um testemunho muito bonito, né? Uma obra muito bonita que Deus fez na vida dele, trazendo um homem de uma região agrícola, né, com nenhum estudo, e que hoje é doutor, né? Ele tem hoje 81 anos de idade. Eu acho que você lembra quem é. Eu coloquei uma foto dele, né, com uma descriçãozinha de uma frase que ele falou em uma das falas, reverendo Irineu. Então, hoje também, entre tantos, um dos homens a quem eu admiro no ministério e que certamente gostaria de ser, até mesmo na humildade, igual a ele, né? Amém. Você só ver aqui o comentário, tem um comentário aqui, da pergunta passada do trabalho, a irmã Alcione. Eu não consigo mais voltar. Peraí, consegui. Pronto, a irmã Alcione disse que até na folga você trabalha, né? Quando não está trabalhando para os homens, está trabalhando para Deus, né? É assim mesmo. É verdade. Diz uma coisa, Sandro, na igreja, só tem um presbítero ou, dependendo do tamanho da congregação, pode haver mais de um? Na verdade, não pode haver um só presbítero. Porque nós nos reunimos, né, nós temos nossas reuniões e tudo que é realizado, aliás, tudo não, mas há assuntos em que nós devemos votar para chegar a um veredito, chegar a uma conclusão. Então, não pode haver um só presbítero. Isso até é bem claro no nosso manual presbiteriano. Então, tem que ter aí, no mínimo, 2 presbíteros, com um pastor. Pelo menos o pastor, né? Tem que ter o pastor. Então, quando há na reunião alguma decisão a ser tomada, nós vamos votar, aí não pode haver aquele, né? Tem que desempatar. Então, é necessário que haja isso. Então, é necessário que haja mais de um presbítero, né? Na Igreja do Cabo, nós temos 3 presbíteros e um pastor. Amém. O Elon Caio comentou aqui que Nicodemos é um mestre. Realmente. Por falar nisso, o meu filho tem 11 anos, ele pediu sugestão à mãe dele sobre vídeos de pregadores. Aí minha esposa recomendou o Hernandes Dias Lopes, né? Aí como eu estava perto, eu ouvi, ele disse, tem o Nicodemos também. Aí ele vai começar a assistir os vídeos dos dois, né? Mais alguém comentou, pronto, e o reverendo, né? Aqui tem Andrade, reverendo Andrade. Andrade. Reverendo Jefferson Andrade. Pegou. Pronto, agora vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Da Geônica. Nossa querida Geônica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Como podemos conciliar uma vida ministerial em meio a resquícios de pandemia
com tantas dificuldades, tanto emocional quanto financeiras? Certo. A gente tem que entender que quando a gente fala em ministério, a gente tem que pressupor não só o ministério individual, pessoal de cada crente. Todos nós somos o quê? Sacerdotes do Deus eterno. Então, a igreja, ela tem um papel social muito importante. Muito embora, embora ela deva exercer influência, né, esse não é o papel principal dela, né, que é a ideia de exercer influência na cultura e na sociedade. Mas é um papel dela também. Então, como presbiteriano que sou, né, e crendo de forma definitiva, sem ressalvas, naquilo até no outro vídeo nosso, Júnior, sobre a providência, eu creio que Deus, eu até brinquei esses dias, eu estava pensando, eu creio num Deus providente, não num Deus vidente. Então, nós devemos, como igreja, né, ser a luz para o mundo, ser o sol, e de alguma forma trazer conforto para o mundo. Com relação a essa questão das finanças, a própria igreja ela sofre com isso, porque a igreja ela precisa de recursos para fazer alguma coisa. Então, existem as esferas, aquela esfera que é a esfera governamental, a esfera política, e a esfera da igreja. Uma não deve se intrometer na outra. Mas, da mesma forma que o governo, né, que César tem os seus deveres para com a comunidade, com a população, a igreja também ela deve ter uma responsabilidade para com a sua comunidade e com a comunidade em geral. Então, eu entendo que a igreja ela deve estar aberta a ajudar, não só influenciar, mas ajudar. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a igreja exercer tal influência sobre a comunidade, sobre as pessoas, né, que o texto é muito claro em dizer que a igreja ela gozava de boa, como é que eu posso dizer, de boa relação com a sociedade. E aí entra uma questão, como é que a igreja hoje ela goza de boa relação com a sociedade e sem se contaminar com que a gente não pode esquecer isso. Então, a gente deve ser como luz, deve apontar para Cristo, e uma das formas de a igreja apontar para esse Cristo misericordioso é também nessa área da piedade, né? De ajudar, de dar a mão ao próximo, ao necessitado. Por quê? Nada do que a igreja de Cristo faz, ela deve apontar para si mesma. Nós somos a luz, sim, mas somos a luz que ilumina, que leva até Deus. Nós apontamos para Deus. Então, quando a sociedade observa o proceder da igreja em se preocupar com a sua membresia, lógico, obviamente, mas também ter a preocupação de orar, de visitar, de confortar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, isso também aponta para Deus, porque através do bom proceder da igreja, Deus está sendo glorificado. Tá? Então, nós cremos que Deus ele é providente, né? Ele não é um vidente. Então, nós oramos crendo não somente que Deus ele talvez possa fazer, mas nós cremos que se for a vontade de Deus fazer, atender ao nosso pedido segundo aquilo que nós de fato pedimos, se estiver alinhado com a vontade soberana dele, ele providentemente irá realizar. Então, a igreja ela tem essa função de exercer influência na sociedade por meio não só da cultura, mas por meio das obras de misericórdia, demonstrando, apontando para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É até interessante porque quando nós somos misericordiosos, nós estamos testemunhando daquilo que nós recebemos. Né? Porque
Quem de nós merecia misericórdia? Eu não mereci misericórdia, né? Essa semana eu perguntei na igreja, estava pregando, eu perguntei na congregação, quem de nós ali não tinha cometido pecado, ou quem de nós ali merecia realmente ir para o céu a despeito de Cristo. Então ninguém pode levantar a mão e dizer assim, não, eu sou merecedor. O próprio texto de Efésios 2 vai dizer isso, né? Que não é pelas nossas boas obras, é porque nós somos, por natureza, pecadores. Mas quando nós entendemos a misericórdia que recebemos de Deus, né? Nós entendemos que somos alvo da misericórdia de Deus, isso deve nos mover a também ser misericordiosos para com os outros. Eu vou te citar só um exemplo bem interessante, não quero nem tomar muito teu tempo, mas sabe que eu gosto de falar muito, né? Eu estou preocupado com você, né? Comigo. Recentemente, eu estava... Não vou nem citar nomes porque talvez são pessoas conhecidas que possam até chegar a assistir esse vídeo, mas eu estava em meio a uma discussão e uma pessoa X estava se queixando quanto ao proceder de uma pessoa Y, né? Essa pessoa Y caiu em uma situação difícil, né? E essa pessoa X estava se queixando porque a pessoa Y, né, estava, vamos dizer assim, que pedindo ajuda à pessoa X, né, por causa da situação difícil em que estava. E a pessoa X estava dizendo, isso é possível que fulano pensa que eu tenho responsabilidade com ela, não sei o que e tal. E eu estava ouvindo, né? Aí, infelizmente, tiveram a péssima ideia de me perguntar o que eu achava. E eu respondi o seguinte, eu respondi que eu estou com o coração ardendo, né? Estou realmente preocupado com essa pessoa e que é um bom trato nosso sermos misericordiosos para com aqueles que são faltosos. Então, em vez de criticar, eu sei que a pessoa fez uma coisa que era incorreta, que era errada, e está colhendo os frutos disso, mas eu eu tenho certeza que nós como crentes que somos, como representantes de Cristo na Terra, nós devemos ser misericordiosos. Né? E ser misericordioso também significa estender a mão àquele que está caído. Então, eu acho que isso resume bastante coisa. Então, a igreja ela tem esse dever, né, de demonstrar misericordiosa. Demonstrar para o mundo aquilo que de fato ela recebeu. E como é que nós podemos mostrar isso? Sendo misericordiosos, ou seja, produzindo obras de misericórdia. Então, uma delas é socorrendo. E socorrer não só aqueles que são da fé, mas também aqueles que não compartilham da mesma fé que nós, né? A gente vê muito isso, por exemplo, quando tem alguma tragédia, feita essa que houve no Rio de Janeiro, por exemplo, e você vê pessoas de diversas religiões, diversos credos, unindo-se para socorrer aqueles que estão sendo vitimados por aquele desastre. Né? E nós ainda mais devemos ter na mente essa ideia de que o nosso papel é demonstrar Cristo em tudo o que fazemos. Quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa qualquer. Né? Então, Cristo é o centro, ele deve ser demonstrado, apontado em tudo que fazemos. Esse é o papel da igreja. Amém. Amém, irmão Roberto. Flávio Roberto, seja bem-vindo. Disse que gostou do comentário. Né? Eu me lembrei, Sandro, do que Jesus falou, que diz que não devemos convidar aqueles que nos convidam, né, para os banquetes. Mas devemos convidar aqueles que não têm condições de nos convidar, né? Porque se a gente for convidar quem nos convida, não tem vantagem alguma. Né? Por isso a gente tem que... Verdade. Isso faz a gente olhar para as pessoas que são necessitadas, que não têm com quem nos abençoar, mas que carecem da nossa bênção, né? Da bênção de Deus através das nossas vidas. Verdade. Vamos lá, mais uma aqui da Gel. Deixa eu ver se tem a ver com essa pergunta aí. Pronto, a próxima pergunta da Gel. Nossa economia tem sido abalada, assim como a estrutura interna e externa da igreja. Muitos fiéis tiveram prejuízos ou perderam seus trabalhos. Entendemos que a igreja é uma instituição não governamental e as pequenas igrejas precisam de seus fiéis. Como podemos encarar
Como podemos encarar essa dificuldade? Ela tem tudo a ver, né, com o que a gente acabou de comentar. Isso. É um dever da igreja não só orar, né? Eu falei, inclusive, isso na resposta anterior, mas, de fato, ajudar aqueles que sofrem. Agora, eu gostaria de pegar um ponto naquilo que eu falei antes. A igreja, ela necessita realmente de recursos, mas nós sabemos que existem pessoas bem abastadas na igreja. Então, eu acho que tem que haver uma conscientização da comunidade da fé como um todo, né, no sentido de ajudar o irmão necessitado. Eu tenho visto algumas coisas desse tipo, já vi muito mais, né? Parece que hoje as coisas não estão caminhando tão bem, né? Mas já vi muito mais irmãos se mobilizarem para socorrer as pessoas. E eu entendo que um dos papéis da igreja, e nesse ponto, e até tocando naquilo que a Geônica falou, e diga a ela que muito obrigado pelas perguntas, viu, Geônica? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 7, ele nos orienta a orar pelas autoridades, né? Em Romanos, né, o apóstolo Paulo ele faz questão de falar sobre o fato de que nós devemos respeitar as autoridades, porque entendemos que as autoridades, elas são levantadas por Deus, elas foram levantadas por Deus. Então, além de trabalhar, além de exercer obras de misericórdia, e isso, muitas vezes não, talvez até quase sempre, né, deve ser fazer com que nós desapeguemos das nossas próprias posses, no sentido de ajudar o próximo, né, de realmente dividir, de partir, mas há um papel muito interessante que o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito, que é o fato de nós orarmos pelas autoridades, né? Orar pelas autoridades. E orar em que sentido? Para que, ele ainda diz, para que vivamos bem. Então, a gente sabe que hoje a nossa política, ela tem sido impregnada por ideologias que são totalmente aversas ao cristianismo, que não correspondem àquilo que a esfera política deveria pensar no sentido da sociedade. Ao contrário, ela tem promovido uma perseguição, às vezes silenciosa e às vezes gritante, à comunidade da fé, mas que nós devemos orar pelas autoridades para que elas sejam movidas por Deus, pela sua providência maravilhosa, para que assim ela também possa atender aos necessitados. Lembrando que esse papel de apontar para a luz de Cristo não é da esfera política, não são das autoridades. Mas nós, como igreja, devemos interceder por eles, para que Deus os use, né, para socorrer. Por quê? Eles também serão como agentes da providência divina. E a gente tem visto isso. A gente tem visto isso de forma muito explícita, né, com projetos, com leis, que têm, de certa forma, socorrido a sociedade, né? Mas, no que diz respeito à igreja, meu irmão, é aquilo que a gente já vem falando na outra pergunta, né? É ter a consciência, não só institucional, mas que os líderes das igrejas conscientizem, ou pelo menos tentem conscientizar os crentes individualmente, né? A igreja no sentido do corpo de Cristo, os crentes, né, que compõem esse corpo, a que também tenham um coração piedoso, misericordioso, e que assim possam socorrer os irmãos. As igrejas que têm um grande poder aquisitivo, né, que têm, talvez até diante da pandemia, quando essa crise chegou à porta, e que podem investir de alguma forma para socorrer esses irmãos, elas são, obviamente, convocadas a fazer isso quanto antes, né, ajudar. E quando eu falo ajudar, Júnior, a gente pensa às vezes que ajudar é dar esmola, mas não. Você pode ajudar alguém dando trabalho a ela, né, ajudando a
a conseguir, com o suor do seu rosto, e suprir a sua necessidade. Mas também faz parte da esmola. Eu vou citar um exemplo de uma igreja, não é a igreja presbiteriana, um exemplo assim bem próximo da minha casa, que é uma igreja batista. Tá? Esses irmãos, eu não sei mais a frequência em que eles estão fazendo isso, mas eles sempre tiveram a boa ação, né? A boa prática, de toda sexta-feira eles saírem pelo cabo, pela região do centro do cabo ali, onde tem uma quantidade de pessoas, mendigos, né? Moradores de rua, muito grande. O que é que eles fazem? Eles levam um alimento, um kit de higiene pessoal e levam o principal, que é o principal alimento, que é a palavra de Deus. Então eles aproveitam para exercer misericórdia, mas exercer misericórdia é aí duas vezes, né? Exerce misericórdia pregando a palavra de Deus e socorrendo essas pessoas. E aí é o que a gente vai lembrar sobre o que Tiago fala, né? Por exemplo, se você vai na casa de uma pessoa, sabe que essa pessoa está passando fome, e você vai lá dizer a ela que vai alimentá-la com a palavra de Deus, não, beleza, meu irmão, tá tudo certo. Ótimo. Mas essa pessoa também precisa do alimento para a carne, ele precisa se alimentar. Então, nós como crentes, a igreja principalmente, né, deve pensar e instruir os crentes nesse sentido, de que tenhamos a consciência de que nós somos agentes da providência divina. Então, nada do que eu tenho é propriamente meu. Uma palavra que eu falar não pertence a mim mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para Deus. Está a serviço de Deus. Então, quando a gente pensar dessa forma, né, de que nós somos objetos da misericórdia divina, e que somos objetos da providência, né, que nós servimos a Deus sendo objetos da providência divina, acho que as coisas caminham de forma melhor, que nós passamos a entender qual de fato é a nossa missão aqui na Terra. Então, qual o fim principal do homem? Né? O Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster vão dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e estar contente nele, né? Ele vai dizer gozá-lo para sempre, né? Mas glorificar a Deus é glorificar a Deus não só com palavras, mas em tudo aquilo que fazemos. Então a vida cristã, ainda mais pensando na ideia daquilo que nós entendemos por calvinismo, a vida cristã não é o momento do culto somente. A vida cristã é do dia que eu nasci de novo até o dia que o Senhor me levar, até o dia que eu for recolhido. Então, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no meio da rua, eu sou cristão no trabalho, eu sou cristão no hospital, eu sou cristão na lanchonete. Em qualquer lugar, eu tenho que ser reconhecido e andar e viver como um cristão, como um representante de Cristo, né? Assim como eu sou um pai cristão, eu sou um filho cristão, sou um marido cristão, sou um irmão cristão, e assim sucessivamente, né? Então, o que é que define? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é que nós somos cristãos. E como é que nós podemos ser reconhecidos? Vivendo como tal. Uma das funções de ser cristão, ou uma das formas como nós podemos evidenciar esse cristianismo em nós, né, essa mudança de vida, é exatamente exercendo, olhando para as pessoas com um olhar de misericórdia, né, e não somente com um olhar de espada, né. A gente não vai fechar os olhos para aquilo que deve ser visto, aquilo que deve ser denunciado. Mas ainda assim é possível condenar o mal e ser misericordioso. Amém. Comentário Amém. aqui do irmão Flávio Roberto, ele diz o seguinte, né? Esse é o evangelho genuíno. Aí embaixo ele comenta assim, olha que sou pentecostal. Mas pentecostal, irmão, tem que fazer isso também, não é só botar fogo no culto não, né? Segundo Hernando Dias Lopes, é fogo no coração. Ó, o Júnior tem que fazer mais convite para fazer live com o irmão. Rapaz, é como eu falei no início, né? O Sandro é muito atarefado, tem muita responsabilidade. E hoje ele cedeu um espaço para mim, então
eu agradeço aqui, não posso explorar muito, né? Que eu também, eu também tenho minhas responsabilidades. Inclusive, eu acabei de chegar do trabalho, mas estamos aqui. Amém, ó. Na, Deus, ver- glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus, as palavras são profundas, palavras vindas do coração de Deus para o nosso coração, né? Glória a Deus. na verdade, Júnior, eu estou sendo honrado hoje. Muito obrigado. Glória É a uma Deus, né? honra. Tiago fez uma pergunta, fez duas perguntas. A primeira pergunta do Tiago eu vou só citar aqui, mas a gente vai pular para a segunda. A primeira dele é assim, ó. Satanás é o anjo, o rei do abismo, relatado em Apocalipse. E quem é esse Apolion? Mas isso aqui deixa para lá, porque é muito profundo, né? Eu pedi ele para fazer outra pergunta, que é a seguinte. Pergunta a ele se ele já passou por alguma saia justa no ministério, tipo, foi ministrar na igreja e trocou os personagens bíblicos, ou já entrou nas notas do violino que fez o restante, já errou as notas do violino que fez o restante do pessoal sair da melodia? Já aconteceu alguma coisa assim já, Sandro? Trocou o nome, por exemplo, disse que Moisés foi para a arca e que Noé abriu o mar Não é? vermelho. Rapaz, ó, não faz nem tanto tempo. Eu fui pregar em Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12. Aí tá tudo certo. Eu expliquei aos irmãos que a carta aos Hebreus, nós não sabemos até hoje quem é o autor. Existem suposições. Disse as suposições, né? De quem seriam essas supostas pessoas que teriam sido autores ou autor, na verdade, de Hebreus. E disse o porquê que há um consenso em que não foi Paulo, que não foi o apóstolo Paulo. Mas, em resumo, quando eu estava pregando, eu falei que a carta era de Paulo, sabendo que não é. Então acontece, de vez em quando acontece essas besteirinhas assim. E com relação ao violino, também não faz muito tempo, Júnior. Eu fui convidado para tocar e pregar numa igreja batista, lá na cidade do Cabo, lá no centro do Cabo. E quando eu fui tocar, os hinos, o irmão me disse, você vai tocar tais hinos, tem condição de estar? São 3 hinos. Aí beleza, só que quando você pega, por exemplo, aquele hino Castelo Forte, e você vai olhar, se você for olhar em 3 igrejas diferentes, no mínimo 3 igrejas diferentes, você vai perceber que a letra e a melodia é um pouco diferente nessas igrejas. Então, se você pegar o hinário presbiteriano, existe diferença na letra e existe diferença na melodia, na divisão rítmica. Se você pegar o hinário da Igreja Batista, você vai ver que tem diferença. Aí, resultado, eu fui tocar e toquei como se estivesse tocando na minha igreja. Aí o pessoal ficou meio perdido por causa da divisão rítmica. Não foi nem a nota, foi o ritmo em si. Então já aconteceu, não é a primeira vez. Tem algumas até que eu nem lembro, né, mas acontece. Né? É por isso que eu não gosto de tocar sem ensaio. Né, mas acontece. Já aconteceu já algumas vezes e certamente vai acontecer de novo. Os hinos da harpa cristã, a harpa cristã é pentecostal, né? São muito populares, sabe? E certa vez aconteceu de na nossa igreja o ministro do louvor está cantando o hino da harpa cristã de uma forma, com a letra, lá como é o nome do painel que fica na parede? É o projetor. Projetor. A letra estava diferente e os irmãos lá embaixo estavam cantando também com outra letra. Eram 3 letras diferentes. Porque são muito populares e mudam muito, né? As letras da harpa cristã. É verdade. Isso acontece. É verdade. Pronto, a pergunta aqui, a próxima, é da Lila, da irmã da Lila. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que devemos orar? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de voltar àquilo que eu falei antes. Eu creio em um Deus providente, não num Deus vidente. Então, isso não é nenhum tipo de rechaçamento. Né? Mas é só para a gente entender que o Deus que... Isso é algo que é muito, vamos dizer assim,
é muito próprio da nossa teologia, da teologia reformada, é que nós cremos não somente que Deus ele criou todas as coisas, mas que ele realmente é como aquele pai que toma conta direitinho, tá? Ele está sempre ali perto. Ele providencia todas as coisas, e quando a gente fala todas as coisas, a gente fala sobre os fins, mas também os meios. Tá? Então, como é que se faz para chegar a tal propósito? Deus também ele providenciou os meios. Vou citar só como exemplo, a gente poderia citar vários textos, mas se você pegar lá em Gênesis, no capítulo 50, por exemplo, eu posso ler, Júnior? Pode ler à vontade. Pronto, deixa eu ver aqui. 50, do verso 15 ao 21. Todo mundo lembra o que os irmãos de José fizeram, né? Isso. Aí quando Jacó morreu, os irmãos dele ficaram assustados. Eles disseram, e agora o bicho vai pegar pro lado da gente. Porque a gente fez o que fez, eu estou parafraseando, né? A gente fez o que fez, né? Eles achavam que Jacó não tinha um coração misericordioso. José, né? Então, perdão, José não tinha um coração misericordioso. Trocou o personagem, hein? Isso. Vou mostrar para o Tiago. Só que o texto vai dizer assim, havendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Aí vê o que ele fala no verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se você vai pegar, por exemplo, o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que todas... Na verdade, a nossa tradução ela é infeliz quando afirma isso. É assim, todas as coisas contribuem para o bem. Traz a ideia de que o que está o alvo ali são as coisas, né? São as coisas que contribuem. Mas, na verdade, quando a gente pega uma tradução bem mais próxima, bem mais fiel ao texto, é que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Amém. Então, nós oramos, mesmo sabendo que Deus já conhece todas as coisas, nós oramos não é por causa de Deus. Quando nós oramos, nós não estamos dizendo a Deus nada de que Ele não saiba, e nós não estamos avisando Deus sobre nada. Quando nós oramos, nós estamos orando por nossa causa mesmo. Nós não estamos informando a Deus, mas estamos reconhecendo diante de Deus o quanto nós necessitamos dele. Entendeu? A ideia da oração não é informar a Deus, é reconhecer, estar diante de Deus e reconhecer a nossa pequenez diante, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e muito maior diante de Deus, que é poderoso para cumprir tudo aquilo segundo a sua vontade. Então, eu tenho, normalmente quando eu oro, e, por exemplo, na igreja presbiteriana, eu vou te contar onde você vai rir agora. Eu fui fazer uma visita na casa levei uma das sociedades da igreja para fazer uma visita na casa de um vizinho da minha sogra, que havia feito uma cirurgia no coração, e nós fomos lá e fizemos um culto na casa dele. A UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. E nós fizemos o culto,
E uma sobrinha da minha esposa, ela estava presente no culto, aí depois ela estava comentando: rapaz, vocês oram muito. Tem muita oração de vocês. Né? Agora, por que nós oramos tanto? É uma prática da nossa liturgia ter vários momentos de oração. Uma dessas orações diz respeito ao pedido de perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos a Deus, uma pessoa ora em alta voz, em nome de todos, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Ora, Deus não já perdoou os nossos pecados na cruz por meio de Cristo? Sim. E ele perdoou quais pecados? Todos os nossos pecados, os anteriores, do presente e do futuro. Mas por que nós oramos? Porque estamos dizendo a Deus que estamos arrependidos daquilo que temos feito e que tem, de alguma forma, ferido a sua lei e a sua santidade. Tá? Então, nós oramos não é para informar Deus de nada, mas é para reconhecer, glorificar a Deus e reconhecer o quão pequeno nós somos e dependemos de Deus. Entendeu? Então, é interessante isso, né? Aí, normalmente, quando eu oro, eu digo assim, Senhor, nós te pedimos, né, não é em nosso nome, primeiro que não é em nosso nome, mas é no nome de Cristo Jesus. E outra coisa, nós te pedimos confiantes, não só de que o Senhor é poderoso para fazer, mas que o Senhor há de fazer segundo a sua vontade. Né? Então, outra coisa, nós oramos porque a Bíblia nos ensina a orar. Literalmente. Você tem oração no Antigo Testamento. Quem não lembra aí do rei Ezequias? Né? Em Neemias, no capítulo 1, você encontra uma oração. Você tem oração nas cartas paulinas. Em Efésios, ele faz 2 orações, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. Né? E Jesus nos ensinou a orar no capítulo 17 de João, do Evangelho de João. Jesus ora, que é aquela oração qual nós conhecemos como oração sacerdotal. Então, nós somos instruídos, ensinados pela Escritura a buscar a Deus em oração. Contudo, a oração não é para fazer Deus saber de nada, né? Dizer assim, Senhor, tu não estava sabendo disso, não estava sabendo disso, e agora eu vou te informar. Olha, tem uma listinha aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Nem tão pouco a oração é uma sessão de... Você vai chegar diante de Deus e vai dar uma lista a Ele, né? Aquela listinha da escola do início do ano, né? Olha, você chega na papelaria, entrega a lista à pessoa, diz, eu preciso disso. Aí tem aquela lista enorme. Né? Oração não é isso. Na oração, nós glorificamos a Deus. É uma forma a mais, dentro daquilo que o Senhor nos ensinou, que nós fazemos em nossa vida e que glorifica a Deus, que é reconhecendo a nossa própria dependência de Deus e reconhecendo que Ele é capaz e fará segundo a sua própria vontade. E essa questão da vontade de Deus ela é muito interessante, porque no mesmo capítulo de Romanos 8, quando o apóstolo fala que todas as coisas, ou melhor, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz que é o Espírito Santo quem nos ensina a orar. Uma função. Ou seja, Deus nos ensina a como nos achegarmos a Ele em oração. Amém. Então, oração não é um capricho, não, eu quero orar. Não, irmão. Oração é uma necessidade, é um meio de graça, aquilo que nós chamamos de meio de graça. A oração, a leitura da palavra, os sacramentos, né, quando você se apropria também de ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus sendo pregada, são formas como Deus comunica a graça ao seu povo. Uma delas é como? Por meio da oração. Então Deus comunica a graça a nós por meio das orações, por meio da leitura da palavra, por meio dos sacramentos, por meio da pregação, né, a pregação para a igreja, nos instruindo. Então, nós temos que ter em mente isso. Oração não é algo que Deus precisa, é algo que a igreja precisa, e por isso, né, nós oramos reconhecendo quem Deus é. Bem, eu me lembrei aqui. Como é? Não sei se respondi de forma adequada. Respondeu. O irmão até comentou aqui, muito boa explicação, né?
Eu estava me lembrando do Pai Nosso, você citou indiretamente aí o Pai Nosso, que é a oração modelo, não é para a gente simplesmente ler, decorar e ficar repetindo, né? É uma oração modelo. E o Pai Nosso, ele expõe bem isso, né? No início, nós estamos exaltando o nome de Deus, e em seguida nós começamos a expressar a nossa pequenez, né? Que faça a vontade de Isso. Deus, que Ele nos dê o pão de cada dia. Ou seja, as nossas necessidades estão sendo apresentadas para Deus, né? Perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair na tentação, né? Nos livra do mal. Então, tudo isso são exposições nós expondo a nossa pequenez diante de Deus grandioso, todo-poderoso. Na verdade, Sandro, tudo que nós precisamos, nós temos em nossas mãos, né? Que é a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento tem Deus ensinando o sacerdote como abençoar o povo. Nós temos várias orações, como você falou, muitos salmos, né? Nos salmos de Davi. Nós temos também o próprio Jesus nos ensinando a orar. Temos o Espírito Santo também que nos ensina a orar. Então, nós temos a própria palavra que nos ensina muitas coisas. Então, nós temos tudo em nossas mãos. Cabe a nós buscar fazer de acordo com a vontade de Deus, né? E outra observação, eu hoje gravei um vídeo, eu joguei no Instagram. Eu não coloquei lá no grupo porque tem pessoas que oram de madrugada e elas poderiam ficar sentidas, sabe? Eu ouvi um daqueles coaching gospel, né? Dizer que nós devemos orar de madrugada porque a fila é menor, né? E eu assim, Eu achei assisti o vídeo. Não assistiu, né, o vídeo? Assisti. Pronto. Eu achei estranho essa declaração sair da boca de uma pessoa tão entendida a respeito das coisas de Deus, né? Porque, meu amigo, eu declarar que de madrugada a fila é menor, eu estou dizendo que o poder de Deus é limitado, que ele não tem condições de atender a todo mundo que ora durante o dia, né? Pelo amor de Deus, não é assim. É contrariar o final da oração do Pai Nosso. Você vai, porque teu é o poder, o reino, a glória para sempre. Amém. Então, é você contrariar a própria essência de buscar a Deus. É como se Deus ele fosse... e aí que está outra questão. É como se você tivesse diminuindo Deus e retendo Deus dentro de um espaço de tempo, dentro de um local. Exato. E não entender a infinitude de Deus. Deus ele não é grande. A gente usa essa linguagem porque é o mais próximo daquela que a gente consegue entender. Deus ele é tão extenso, né, que nós não podemos mensurar. A realidade é essa, né? Então, quando você diz assim, não, eu vou orar... E aí eu até entendo que tem pessoas que falam brincando. Né? Eu já ouvi pessoas falando, mas falando brincando, inclusive na igreja mesmo, né? E rindo depois, explicando que não é. Mas, assim, quando você traz essa ideia, não, eu vou orar de madrugada, aqui de madrugada tem menos gente orando, eu passo na frente da fila. Pelo amor de Deus, ou é ignorância, né? Ignorância eu digo no sentido não de ser uma pessoa bruta, mas ignorância no sentido de não conhecer, ou a pessoa realmente chega a um nível de... Eu não sei nem que palavra usar, mas a pessoa que é tão inocente, né, vamos dizer assim, que não dá para cogitar. Ou alguém muito maldoso, conhecendo a palavra, gosta de usar certas coisas, certas palavras para tentar atrair as pessoas a si, né? Tem gente que faz isso, a gente sabe disso. Né? Mas é o que eu estou dizendo. A oração, na perspectiva bíblica, inclusive até a oração do Pai Nosso traz essa ideia. Pra você ter ideia, Júnior? Tem um rapazinho, um menininho chamado Arthur. Ele está sempre conosco na igreja, aqui na congregação. E quando foi um dia desses, aqui em casa normalmente nós fazemos culto doméstico. Então, minha filha de 4 anos, Mariana, ela ora todo o Pai Nosso, sozinha. Ela tem 4 anos. E a gente já está ensinando ela a memorizar o credo apostólico também.
né? Volta e meia, eu pego o breve catecismo, leio, pergunto a ela, ensino. Então, Mariana, quando foi um dia desse, a gente estava no culto, aí, na escola bíblica dominical, quando estava terminando, aí eu disse assim, agora nós vamos fazer uma oração e Arthur vai orar, né? A gente tem que incentivar as crianças a orar. Como é uma escola bíblica, não é o culto público, aí eu disse a ele, a gente vai orar o Pai Nosso, Arthur, você ora o Pai Nosso. Aí ele disse que não sabia orar o Pai Nosso todo, né, que esquece algumas partes. Eu não mandei, Júnior. Mariana deu um pulo do banco e disse, eu oro. E orou o Pai Nosso todinho. Aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a própria divisão do Pai Nosso, ela é muito didática e ela demonstra exatamente isso, né? A quem nós estamos nos direcionando. Como é que a oração começa? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Automaticamente, quando você se prostra diante de Deus e o busca em oração, pelo fato de você já estar buscando a Deus em oração, você já está reconhecendo o seu tamanho, o quanto você é raso, estando na terra, sendo um mortal que necessita da providência de um Deus glorioso e com extensão tão grande que nós não podemos nem em medida alguma mensurar. Então, o início da oração já demonstra o propósito dela, que é glorificar a Deus por quem Ele é. Então, eu coloquei uma reflexão há algum tempo atrás, falando sobre os três itens, ou os pontos principais da oração. E um deles é exatamente esse. Quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos reconhecendo a sua grandeza, né, o quanto nós necessitamos dele, né, e tem a forma como nós nos apresentamos diante de Deus, como nós oramos a Ele. Então, você não vai orar a Deus para dizer, Senhor, me dá isso, 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 ou seja, aquela lista infindável, porque aí você corre o risco, e com certeza quem faz isso está nesse nível, de orar com vistas aos bens de Deus e não ao Deus das bênçãos. Que infelizmente é o que vem ocorrendo hoje no meio aí que a gente conhece, né? Nesse meio coaching, nesse meio da teologia à prosperidade. Então é complicado. Então, irmão, orar não é dar a Deus algo que Ele não tem, né? Uma informação ou glória. Deus, Ele é dono de toda glória. Mas quando você ora, você está reconhecendo, Senhor, eu necessito de Ti. É simples. Não tem nada de misterioso. Não existe mistério. Você já deve ter visto aquele meme que a pessoa chega para Deus e diz assim, oi Deus, sou eu de novo. Mais ou menos por aí, né? Ó, pessoal, assim, só deixando bem claro que nós não somos contra quem ora de madrugada, Não. né? E outros Não, de jeito nenhum. como, por exemplo, subir ao monte para orar. Não, ninguém é contra, ninguém critica, não. A gente só está dizendo que a gente só citou por causa da fala do pregador lá da internet que disse que a fila é menor, só foi por isso, né? E que se a gente for dessa forma, a gente está indo equivocadamente. Só isso. Isso. É a mesma coisa que você falou sobre o monte, né? Se você me perguntar assim, é necessário ir ao monte para orar? Eu digo que não. Não é necessário ir ao monte para orar. Eu posso orar da minha casa, posso orar dentro de um metrô, posso orar em qualquer lugar. Se eu for ao monte orar, tem algum problema? Também não. Desde que eu não entenda que a oração do monte é mais poderosa do que a oração feita em qualquer outro lugar. Né? Aí você pergunta, Paulo orou aonde? Na prisão. Vamos lá para a prisão orar. Entendeu? Se for colocar isso como ordem, como uma regra... Se quiser, eu estou aqui, tem uma algema e tudo, né? Mas... Dispensa. Sandro, a irmã... Não, o reverendo Andrade está pedindo para... Travou aqui. Foi, Travou aqui, chegou uma mensagem aqui, aí travou aqui o celular. Mas voltou aí para ti? Voltou agora. Pronto.
O reverendo, ele pediu para você falar um pouco sobre a sua sistemática de leitura. Pedido do reverendo, ele pode deixar passar, não. Reverendo Jefferson, né? É. Pronto. Atualmente, pelo fato de estar no seminário, a leitura da gente ela tem sido muito dirigida, né? Então, você tem que ter cuidado do seguinte, para que a sua leitura acadêmica, ela não sobreponha a sua leitura devocional. Tá? Então, voltando àquele assunto da correria, acaba que eu tenho me programado para ler no trabalho, em alguns momentos de paz que eu tenho lá, algum local, assim, algum momento que eu não estou sendo incomodado por nada, nem por ninguém, estou tranquilo, não tenho nenhuma atividade para fazer. Em casa também, você tem que ter momentos específicos para leitura, e algumas leituras eu tenho feito, né, por uma questão de necessidade, dentro do ônibus, no translado. Tá? E é o que eu disse antes. Como você, no meu caso, eu estou no seminário, a leitura ela se torna muito direcionada. Então, por exemplo, eu tenho 3 resenhas para... Já fiz uma, na verdade, eram 4. Mas tem 3 resenhas para entregar no mês de abril. Tá? Então, são aí mais 3 livros para ler, completo, e fazer a resenha. Então, você tem que ter uma disciplina na leitura. E outra coisa, eu aprendi a fazer uma coisa, eu estou aprendendo a fazer uma coisa que antes eu não tinha muita prática, que é a leitura, aquela leitura mais panorâmica, mais rápida, né? Eu gosto muito de mastigar o que eu leio, tanto que meus livros são todos riscados. Só que como a demanda é muito grande, então você tem que mudar o estilo ou a forma como você lê. Então é possível você ler rápido sem deixar passar informação. Entendeu? É possível. Você lê de forma mais rápida, porque você precisa ganhar tempo, né? E aí cai naquela questão, né? Eu não vou poder marcar tanto o livro quanto eu gostaria por causa da velocidade em que eu tenho que ler para realmente adquirir aquele conhecimento e fazer a resenha, dizer de que assunto, o que o livro trata. Então, há pontos que a gente tem que ter consciência, né? Que é a leitura devocional, que a gente tem que manter, porque senão você cai num academicismo terrível e deixa a vida de piedade. Então, você tem que relacionar o tempo para a leitura devocional, para a leitura acadêmica, que é muito direcionada. Então, por exemplo, o professor dá aula, diz, leia X página, da página X a X. Então, você consegue se adequar e se programar. No meu caso, eu não consigo manter um horário único, um horário fixo para leitura. Eu tenho que ficar alternando. Por quê? Porque a minha vida, os meus horários são muito dinâmicos. Mudam muito. Então, por exemplo, ontem eu folguei, hoje eu trabalho. Então, hoje eu posso ter um espaço de tempo no horário de trabalho em que eu posso sentar, relaxar e ler tranquilamente. Não tem problema nenhum quanto a isso, entendeu? Já amanhã, o meu ritmo de leitura é outro. No domingo sempre é. Por quê? No domingo eu tenho que me dedicar mais à questão devocional. No domingo eu tenho que dar aula pela manhã na escola bíblica dominical, eu tenho que pregar, né? À noite tem culto, né? Às vezes tem que pregar à noite também. Então tem que haver uma balança aí, uma equalização, Júnior, naquilo que diz respeito à minha leitura acadêmica e à minha leitura devocional, para que essa balança ela não fique desnivelada e eu não perca em nenhum dos lados. Tá? Mas aí é orar e parar e sentar e ver direitinho como se pode encaixar esses horários. Mas é feito disso. Quem tem uma vida com uma linha temporal, vamos dizer assim, mais regular, é mais fácil de você fazer semanalmente ou mensalmente um rabisco e você escrever assim, vou ler nesses horários, tanto tempo, por tais dias, né? Quando você tem uma vida tão corrida assim, né, com uma alteração tão grande de atividades em dias específicos,
Aí daí você tem que ir fazendo dia a dia a sua rotina. Agora, há uma outra possibilidade também, que eu tenho feito isso em alguns livros, que é determinar a quantidade de páginas que eu vou ler na sentada que eu der. Então, eu determino assim, eu vou sentar e eu vou ler X páginas. Então, eu não posso abandonar minha leitura antes de concluir a leitura daquelas páginas. Que talvez seja uma leitura que renda mais. Porque se um livro tem 150 páginas, e você se determina a ler 50 páginas por sentada, por leitura, você vai ver que em 3 dias, ou seja, em 3 sentadas que você der para ler o livro, você conclui o livro todo. Tá? Então, no meu caso, essa dinâmica ela é mais irregular, porque eu tenho que ir adequando os meus horários de leitura aos horários livres do meu cotidiano. Amém. Amém, Sandro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. O reverendo Jefferson é um consumidor de livros. Ele devora os livros. Literalmente. Ele pega o livrinho assim, quase que literalmente, né? Quando eu digo literalmente é porque realmente ele lê bastante. Então, reverendo Jefferson é uma das pessoas que eu mais admiro no campo ministerial e no meio acadêmico. Uma pessoa muito capaz, a Geônica conhece, né? O conhece, já o ouviu pregando, já o ouviu ensinando, e é alguém que realmente nos inspira, né, a estudar e a buscar e a crescer em conhecimento. Tá? Então, procura ele aí no Instagram e pode seguir, que o homem é bom. Amém. Amém, Sandro. Pois não tenho mais perguntas aqui para fazer, não. Deixa eu te explicar. Vamos inverter agora? Vamos inverter? Quero fazer... Quer fazer a pegadinha? Eu esqueci a pegadinha. Brincadeira, não tem não. Entendeu? Pegadinha não. Tem alguma pergunta para fazer? Não. Tá tranquilo. Foi só para te dar um susto mesmo. Dá para perguntar. Pergunta que eu te respondo. Essa revista, ela vai ser publicada agora em março, e a entrevista, ela é um dos artigos da revista. Quando a capa já está pronta, inclusive quem fez a capa, quem produziu foi o irmão Fernando, lá do nosso grupo, né, nosso colega da faculdade. E assim que estiver pronta, eu vou compartilhar com todo mundo. Certo? Amém. Amém, João. Bem produzida. Eu quero te parabenizar pela ação. Há 2 semanas atrás, tive um treinamento lá no SPN, no seminário, de comunicação social. Né? E a gente observa o quanto, por exemplo, uma live dessa, ela beneficia ou ela funciona como um veículo de comunicação do Evangelho. Tá? Então, por exemplo, tem muita coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, não tem coragem de perguntar ou não conhece ninguém a quem perguntar, né? Não tem, vamos dizer assim, nenhum referencial a quem perguntar, e porventura está assistindo, ela não precisa falar nada, às vezes a pergunta, a dúvida dela já é comunicada aqui, né? Deus usa os meios, e as dúvidas são sanadas. É aquele negócio, quando a gente tem uma pergunta, é sempre bom a gente fazer ela de forma a beneficiar os outros com a resposta. Então, se você está numa sala de aula, você tem dúvida sobre alguma coisa, pergunta ao professor para todo mundo ouvir. Às vezes a gente pensa que as nossas dúvidas são banais, mas de repente tem tanta gente que tem uma dúvida correspondente à nossa, e quando alguém se propõe a responder de alguma forma, né, não estou dizendo que talvez todas as respostas que eu tenha dado aqui tenham sido satisfatórias para todo mundo, de repente algumas pessoas podem não concordar com o que eu falei ou com o ponto de vista, mas de alguma forma, pelo menos, você tem se você não concorda, mas você tem um outro ponto de vista para comparar com aquilo que você pensa, né? É feito disso. A gente está falando aqui sobre coaching e teologia da prosperidade.
Tem gente que gosta de teologia da prosperidade, tem gente que gosta de teologia coaching, né? Teologia coaching. Aí o cara não vai concordar. O cara não vai concordar com o que a gente fala. Mas, ao menos, se ele for consciente, ele vai perceber que existe um outro posicionamento e que ele, até para ele se resguardar, vamos dizer assim, é bom que ele conheça aquilo que os outros pensam sobre aquilo que ele pratica. Tá? Por isso que a gente tem o dever de ler de tudo, mesmo com aquilo que mesmo aquilo que a gente não concorda. Né? Essa semana mesmo, eu estava conversando no trabalho com um amigo e ele começou um assunto polêmico aí. Eu não vou nem falar sobre o que é para não causar polêmica aqui. Aí, quando ele lançou, né, a conversa, aí eu disse, Ih, rapaz, essa conversa não vai dar certo. Aí nós começamos a dialogar sobre o assunto. Teve uma hora, Júnior, que o cara se exaltou tanto que ele se levantou, aumentou o tom de voz. Aí eu estava sentado, eu estava sentado, eu disse, tá bom, se sente e se acalme. Fique calmo, a gente está conversando. Aí ele, não, porque não sei o que. Ele disse, vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou lhe convencer do meu pensamento. Já deu para perceber que não. E você, igualmente, não vai conseguir me convencer. Então, deixa esse assunto quieto. Um não vai convencer o outro, só vai trazer... Mas é bom você conhecer a opinião do outro a respeito de determinados assuntos. Mas aí você tem que ter o quê? Tem que ter o bom senso de saber ouvir as pessoas e não somente criticá-las, mas você saber que você está ouvindo para entender como o outro pensa. Recentemente, Júnior, num dia de domingo, eu saí para evangelizar aqui próximo à minha casa, que é bem próximo da congregação. E com um rapaz, e eu cheguei na frente da casa dele, eu disse, bom dia, meu amigo. Aí eu disse assim, você é evangélico? Ele disse assim, eu sou cristão, irmão. Aí eu disse, louvado seja Deus. Aí eu disse assim, mas o senhor faz parte de alguma igreja? Aí ele disse, não. Aí eu peguei a literatura e fui entregar a ele. Ele disse, não, irmão, eu já disse que eu sou cristão. Aí eu já dei aquela freada. Aí ele continuou dizendo assim, olha, eu não faço parte de igreja nenhuma não, porque tem algumas coisas erradas que eu não concordo. Aí eu disse assim, faça o seguinte, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos conversar, me explique. Uhum. O que você não concorda? De repente, eu posso sanar alguma dúvida sua, posso até concordar com o senhor sobre algumas coisas, mas vamos conversar. Eu disse, não, porque você vai me criticar. Eu disse, homem, eu não estou lhe chamando para conversar. Passei em torno aí, Júnior, de 1 hora e meia conversando com ele. Né? Então, nós conversamos sobre diversos assuntos ali, coisas que ele... Uma mente totalmente confusa. Uma mente confusa. E aí é que eu digo, cuidado com YouTube, cuidado com conteúdo de internet, que do jeito que tem muita coisa boa, também tem muita porcaria. Então nós conversamos ali por bastante tempo, e o cara nem no diabo acredita mais. Nem no diabo acredita mais, pra você ter ideia. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar, vou pegar o número do seu telefone, a gente vai marcar, e a gente vai se encontrar lá na igreja, eu posso vir na sua casa, para a gente conversar sobre cada um desses assuntos que nós conversamos aqui separadamente. Nós vamos focar. Sua dúvida é o quê? O diabo existe? Vamos conversar sobre isso. Sua dúvida é o quê? A dúvida X, vamos conversar sobre isso. Então, ele pegou o número do meu telefone, eu peguei o meu telefone dele, já entrei em contato pelo WhatsApp, ele mora aqui pertinho, nós estamos vendo aí a agenda para casar um dia em que nós podemos nos encontrar e conversar. Primeiro assunto que ele disse, o diabo. Né? Então, aí, beleza. De lá eu fui para casa de um irmão que estava enfermo e eu estava preocupado com ele, fui lá, né, um irmão da igreja pentecostal, não é o irmão da igreja presbiteriana, eu passei na casa dele para saber como ele estava. De lá eu subi e passei na casa de um amigo, falei com ele, convidei para ir para a igreja, e de lá eu saí entregando, porque assim, eu não gosto de entregar literatura e não falar nada com a pessoa. No mínimo aí, se a pessoa não me der atenção, eu gasto uns 10 minutos conversando com a pessoa. Se a pessoa me der atenção, eu passo de 1 hora para 1 hora e meia. 10 então, minutos, né? 10 minutos.
Então, cheguei na casa de uma irmã e perguntei, né? Eu disse, bom dia, a senhora é evangélica? Ela disse, sou. Aí ela disse, eu faço parte da igreja X, que é uma dessas igrejas que prega a prosperidade. Então, automaticamente, eu não concordo, não entendo que isso é evangelho, disse a ela, a senhora aceita uma literatura? Ela disse, aceito. Eu disse, pronto, eu já puxei assunto. E comecei a conversar sobre o evangelho de Cristo, o evangelho, né? O que é o evangelho. E a convidei para estar conosco no culto, né? Aí ela falou das dificuldades que é para ir para a comunidade que ela fazia parte por causa da distância. Então, ela disse que ia nos visitar. Amém. Aí, quando foi... Eu saí, né? Conversei um pouco com ela, saí. Arthur estava comigo, o rapazinho, lembra que eu falei? O rapazinho da oração? Ele estava comigo. Quando chegamos mais à frente, estávamos na casa de outras pessoas, já entregando literatura e conversando. Ela foi ao meu encontro, ela foi atrás de mim. Aí chegou e disse, olha, irmão, qual o horário do culto mesmo? Aí eu disse a ela, novamente eu disse, né, os dias de culto e o horário. Então, ela me perguntou também assim, com relação aos usos e costumes, o que é que vocês pensam? Eu fui, expliquei a ela e tal, beleza. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, no horário do culto, ela estava lá sentada. Amém. Glória a Deus. E na quarta-feira que passou agora, ela me chamou no final do culto e disse, presbítero, eu quero ficar com vocês aqui na congregação. Ela e o esposo. Ontem eu passei a manhã toda na casa dela, conversando sobre a palavra de Deus, instruindo, né, ela e o esposo. Então, eu entendo que entregar literatura somente por entregar, panfletagem, não é um bom caminho. O bom é você conversar. E as redes sociais ou mídias sociais, elas têm servido muito ao evangelho. Em que sentido? Aos crentes, né, que por causa da pandemia e por causa de doenças e tal, estão impossibilitados de ir até a igreja para cultuar com a igreja, né? Mas também porque tem um alcance muito grande. Tem gente que tem dúvida, mas não tem coragem de perguntar. O cara vai ali no YouTube, no Instagram, no Facebook, pesquisa, encontra alguém falando sobre o assunto, né, e tem a dúvida respondida, né, o questionamento respondido. Então, assim, a revista, o teu canal, você pode ter certeza que é um instrumento, né? É um instrumento, eu não digo que pode ser um instrumento, é um instrumento de fato. Pode ser um instrumento, aquela pessoa que usa para nada e que poderia ser usado para o reino de Deus. Mas nesse caso não. É um instrumento utilizado para o crescimento do reino e edificação do povo de Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado aí pela crítica construtiva, né? Amém. Aleluia. Seus canais também, viu, no YouTube. Tem agora um novo, né? Que é da própria igreja, né? Assim, a igreja de Novo Horizonte, é isso? Congregação Presbiteriana em Novo Horizonte. Novo Horizonte, pronto, Isso. Você tem o do João Calvino, né? Da Escola Teológica João Calvino. E tem agora o da igreja, né? Amém. E também eu vi que começou a me seguir, eu segui de volta, tem também o Instagram, né? Tem o Instagram da Escola Teológica João Calvino e tem o da igreja, né? E da igreja. Amém. Tem uma perguntinha aqui, a última aqui, do irmão Flávio Roberto. Ele perguntou o seguinte: como explicar a passagem bíblica entra no teu quarto e ora? Essa questão aí de entrar no quarto e orar, ela está naquele conjunto de críticas que Jesus fez da santidade dos fariseus, que eles expunham muito a santidade deles, né? Mas como a pergunta é para você é entrevistado da tarde, então responda você. Mais embaixo ele diz assim, ele quer saber se limita ao lugar, né? Se a questão de entrar no quarto e orar se limita ao quarto, né? Pronto, pode falar. Não, como o Júnior, você acabou de falar. Está no contexto de como nós devemos orar. Então, Jesus faz uma crítica aos fariseus, inclusive falando sobre a ideia do dízimo também, né? Ou seja, eles faziam tudo o que era necessário, mas eles faziam tudo para quê? Para ser visto pelos homens. Então, a ideia é que... Isso. Então, a ideia é que mesmo a oração, vejam, a oração é tão importante quanto você cumprir outras
outros deveres seus como cristão. Então, ele fala até da questão da contribuição. Ele não diz que eles estavam errados, mas ele diz o seguinte, que eles fazendo várias coisas que eram para ser feitas, né, mas queriam, né, fazer suas orações ou suas asseverações em praça pública para ser visto. Então, não existe, Júnior, nenhuma boa obra que venha de um coração não convertido que seja recebida por Deus. Né? É como um trapo de imundícia. Tá? Então, qual é a boa obra? Aquela boa obra é aquela que procede de um coração regenerado. Então, a oração, ela não, como eu disse, a oração ela não é para elevar o homem. Fulano tem uma oração poderosa. Não, a oração dele tem poder nenhum se o coração dele não é um coração regenerado. Não há um poder místico na oração de fulano de tal. Mas o poder é Deus que está ouvindo a oração. Tá? Então não é oração poderosa. Poderoso é Deus que pode ouvir e responder a oração. Tá? Então a ideia é essa, é que nós não devemos fazer, isso é tudo. Então vamos lá, vou dar outros exemplos que a gente poderia utilizar. Imagina um cara soberbo, que é um excelente pregador, o cara prega muito bem, tem uma oratória, só que ele é soberbo. Então ele não age, a prática dele, né, aquilo que ele faz, por mais que isso possa ser aceita pelos homens, mas não é uma atitude piedosa, porque ele não busca glorificar a Deus, ele busca glorificar a si mesmo. De igual modo a oração, a nossa oração ela não é para glorificar o homem, porque ele está orando, fulano ora muito, né? Eu tenho um vídeo do Iago que diz assim, às vezes você ora muito e não ora nada, e você ora pouco e ora muito. Está entendendo? Então, a ideia é que quem é o alvo? Tanto que Jesus começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ideia é que a glória, né, o louvor que deve ser atribuído ou tributado, deve ser direcionado somente para Deus, inclusive na oração. Então a oração não é um estandarte que eu vou erguer na minha cabeça e dizer assim, olha como eu sou bom crente. Não é. Tá? A oração é exatamente o contrário, é eu me jogando no chão e dizendo, olha como eu necessito de Deus. Que é tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, a oração não é para dizer o quanto você é o super crente, não é. É para dizer o quanto você é miserável pecador e precisa da misericórdia de Deus. Amém. Muito bem. Ô, Júlio, posso fazer um comentário rapidinho? Eu lembrei agora. Pode. Essa expressão que eu usei agora no final, miserável pecador, né? Aí você lembra, por exemplo, do publicano e do fariseu. O fariseu, ele orando, se justificando, né? Aliás, atribuindo assim uma justiça própria. E o publicano, ele faz o quê? Senhor, sê propício a mim, pecador. Né? Aí eu lembro que tem um amigo, ele está no Instagram. Não sei se ele está por aqui agora, acho que não. Marcelo o calvinista. Marcelo, ele era meu supervisor na empresa, a gente trabalhou junto. E Marcelo, ele sempre teve o costume de, todo crente, por quem ele passava, ele saudava da seguinte maneira, acho que ele ainda faz isso. Ele dizia assim, graça e paz, pecador miserável. Rapaz, tinha uns irmãos que não gostavam não. Quando os caras viam o Marcelo de longe, trocava a calçada para não passar por ele, para não ouvir a saudação. Falava assim. Graça e paz, pecador miserável. Mas o que ele quer dizer com isso? É que nós devemos reconhecer de que somos de fato pecadores. Nós somos pecadores remidos, mas que sem a graça, o que sobraria para a gente, meu irmão, é a miséria. Né? Paulo fala aos crentes de Éfeso, né? Que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele vai dizer assim, mas Deus, sendo misericordioso, pelo muito amor com que nos amou, nos ressuscitou com Cristo. Vê, o que faz com que nós hoje tenhamos vida diante de Deus? O amor e a misericórdia de Deus.
Tá entendendo? Então, alguém que diz assim, não, eu vou orar para todo mundo, vou fazer aquela oração de estrondar a igreja. Meu irmão, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é que isso aí não vai te aumentar, não. Isso está te diminuindo cada vez mais. Porque oração não é um objeto, não é um palanque para o crente subir, no sentido de se exaltar. Mas a oração é exatamente você dizendo a Deus o quão você necessita dele. Se você não necessita de Deus, você acha que é autossuficiente, você está orando por quê? Amém. Glória a Deus. Amém. Alessandro, muito obrigado mais uma vez, certo? E mais uma vez eu lhe desejo sucesso, as bênçãos de Deus sobre sua família, seu trabalho, seu ministério, seus estudos, enfim, em todas as áreas da sua vida. Que Deus seja misericordioso e te dê muita graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito Amém. obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. O desejo e a consideração é recíproca. Você sabe disso, né? Entre tantos que a gente fez amizade, né, lá no grupo da faculdade, eu não vou nem citar nome para não esquecer de ninguém e depois ser cobrado, né? Uhum. Mas, assim, algumas dessas pessoas, você certamente é alguém com quem a gente tem o prazer de estreitar laços, né? De ter uma boa amizade e realmente viver aquilo que a gente tem por comunhão e amor cristão. Então, que Deus continue te abençoando, tua família, né, o ministério, essa nova empreitada aí agora da revista. E que, é verdade, que Deus impulsione, né, para que a palavra de Deus seja pregada, divulgada e que pessoas venham não somente a crescer no conhecimento, né, aqueles que já possuem certo conhecimento de Deus, mas naqueles que venham a conhecer, né, ser alcançados pelo Evangelho. Então, que Deus abençoe ainda mais a tua vida. Amém. Agradeço também ao pessoal que assistiu, participou. Fiquem na paz. E mais à frente, quem sabe, a gente se encontra de novo, né, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Até mais. Bom trabalho, Até viu? mais. Valeu. Vou cochilar um pouquinho agora. Amém. Tchau. Tchau.